Boa tarde, está a começar o Jornal das 13. São Tomé e Príncipe assinala 62 anos do maior e pior massacre da sua história. A 3 de fevereiro de 1953, centenas de são-tomenses tombaram pela pátria e pela liberdade. Para assinalar este feriado nacional, Batepá foi palco esta madrugada do Nosado em memória das vítimas. Batepá, um dos epicentros do massacre de 1953. Foi neste local do distrito de Mesoche que o governador português de então, Carlos Gorgulho, desencadeou uma autêntica matança aos naturais da ilha. Tiro demais. Tiro como nós estamos aqui, faz tiro no final e fala, tá aqui, tiro aquilo. Até eu, quando eu sou um carro, eu vou para casa, eu estou com 20 anos, vestindo saia kimono. Fala-se em centenas de mortos neste que se transformou no pior massacre da história do país. Tem muita saudade e muito sentimento. Que eu não conheço, mas meu tio que explicou-me, disse que o momento que o senhor está doente dentro de casa, a sair, é com um grupo fala assim, ok, moço, o grupo os cabines, nasceu com uma boca, passa por essa doente. Só saltou de janela, deu um chão, morreu. O massacre de Batepá ficou conhecido como um dos importantes marcos da história do arquipélago, pela coragem e pela garra demonstrada pelos santomenses em nome da pátria. Porque muitos falam em 12 de julho, mas esquecem de 3 de fevereiro, que é o início da luta de liberdade das Áfricas. Porque eu ainda recordo que 3 de fevereiro foi a Santo Tomé e após de um ano, os nossos irmãos angolanos, moçambicanos, de Guiné-Bissau, entrou também na luta para a libertação do sacrifício de currara que existia na turma. A chacina começou porque os nativos negaram-se a serem contratados à força para as plantações do cacau e do café ou para trabalharem como escravos nas obras públicas. O indivíduo vinha com papel de intimação, quando se não encontrava pessoa em casa, deixava ficar, vinha, ajeitava um pau de galinha, de forma que a pessoa perguntava quem é essa catinha bom ganhar, ou a minha, ou você intimado de Bakui, amanhã vai trabalhar. Quer dizer, essa cena toda existia. Quer dizer, havia pessoa boa, pessoa mal, natura, mas tudo isso. Eram meus santomenses todos? Quer dizer, Santo Mestre naquela altura tinha uma unidade e os nossos irmãos que viviam na roça foram enganados. Que eles lutassem contra nós, então eles ficariam com a riqueza do fogo, como ele dizia. Então, daqui, eles como inocentes também vinham e atacavam, quer dizer, muita coisa aí. Para os jovens, este acontecimento triste nunca mais deverá ter lugar no país. Dizem que foi amarrado uma pedra, a pessoa depois atiraram no ponto de Fernando Dias, saco, toda essa coisa. São coisas que nós somos mais camada jovem, estamos a crescer agora. Não temos essa emoção, mas é bom que crescemos com essa emoção que nossos pais, nosso avô, nossos avós foi muito massacrado. Que nós não queremos isso mais na nossa vida e nunca mais. Larga, Vanil! Para assinalar os 62 anos deste massacre, Batepá acolheu o Nosado. Bisca 61, café e pão não faltaram nesta tradição de homenagem aos falecidos. Eu agora saí da escola, vim agora jogar um pouco de carta e vou vir para casa. Bola da Cefa. Olha a cama lá. Ele aqui, moço. Mas... Não, vamos na zona Bicefu. Mas, não, quase que viu. Na minha opinião, devia ainda ser mais dinamizado, mais solene, tendo em conta que
a vida de gente é demasiado importante para, às vezes, digamos, se maltratar da maneira que se maltratou e portanto, este ato aqui é um ato, mas eu gostava que realmente tivesse outra expressão, outra vida, ser mais assumido pelas pessoas, pela população no modo em geral. A organização deste nojo foi uma iniciativa da Câmara Distrital de Inhasoche em parceria com a Direção-Geral da Cultura. Não temos nenhuma atividade assim daquelas atividades culturais que animam Malta. É uma decisão do governo, recordando os nossos antepassados que sofreram. Não é propriamente um dia de festa, é um dia de lembrar. Por isso não temos aqui tafu ou gulauê ou aquilo que as pessoas estão a pedir, mas temos aqui o baile de Sulcanblé, que vai ainda animar com algumas contagens, soias, e com café e bisca até a hora que permitir. 62 anos depois, São Tomé e Príncipe ainda chora e procuram orar os que partiram durante o massacre de 1953. Populares em Fernão Dias barricaram a estrada de acesso e impediram a realização do nosado programado para a noite de ontem, um protesto contra a realização do ato central do 3 de fevereiro no Museu Nacional. Instalaram mesas de bisca no meio da estrada, distribuíram café e bebidas, acenderam uma fogueira e atravessaram troncos na via de acesso à praia. Nós impedimos a estrada devido à maneira que o governo portou conosco. Porque nós também somos cidadãos, somos santomenses, nós votamos, nós temos direito. Essa festa é festa de 1 a 1 ano. Então nós não temos nenhuma imagem aqui, se não for essa festa de ponte, de 3 de fevereiro. Se eles decidiram de acabar com a festa na ponte, não é preciso eles vir fazer nojo aqui. A decisão do governo de realizar o ato central do dia 3 de fevereiro no Museu Nacional foi muito mal acolhida. Visto que não deram nenhuma atenção, o governo, houve intervenção por parte do governo a explicar à comunidade e ao povo santomense acerca do ato, tiraram o mérito ao local habitual da festa, do ato festivo de 3 de fevereiro. Isto é péssimo. Argumentos históricos foram invocados para justificar o protesto popular. De 1953 não foi museu. Quando eu conheci museu, lá era a Força de Defesa Marítima. Museu não tem nada a ver com 3 de fevereiro. Desde 1975, a comemoração de 3 de fevereiro é feita aqui em Fernão Dias. A marcha sai de Praça da Independência às 8, às 10. Todos os anos celebram a missa com o bispo aqui em Fernão Dias. Se resolveram fazer no museu, nós precisamos da opção da Câmara, ninguém hoje vai ao ponte. Vai fazer um nojo aqui, eles fazem lá no museu. Várias viaturas, incluindo um jipe militar com ocupantes armados, tiveram de recuar perante a barreira dos populares. Desde que iniciou o 3 de fevereiro, nunca aconteceu como esse ano. Nunca aconteceu como esse ano porque nunca fizeram nojo, vão fazer nojo aqui e fazer missa na outra parte. Em Mesoche, a véspera do 3 de fevereiro ficou assinalado como a marcha dos estudantes do Liceu Manuela Margarido e a Escola Básica da Trindade. Para a organização, esta marcha serviu para homenagear os mártires da liberdade. A Polícia Nacional está a realizar encontros que visam preparar uma intervenção na cidade capital e arredores. Estes encontros têm como finalidade travar a onda de anarquismo e vandalismo no país. O primeiro encontro de preparação para a reorganização da cidade capital e arredores aconteceu na manhã desta segunda-feira e foi presidido pelo ministro da tutela. Com este encontro, a Polícia Nacional pretende auscultar os diferentes atores da vida social sobre a situação para compreender as dificuldades e encontrar solução. A polícia pretende colher subsídios dos diferentes atores sociais e das instituições, que para nós temos uma estratégia mais elaborada para fazermos face à crescente onda de incivilidade, à crescente onda de anarquia, e organizar a nossa capital.
Portanto, esse encontro visa colher subsídio para a organização da nossa praça. Esta é uma iniciativa que vem para corrigir algumas situações anómalas que têm ganho corpo nos últimos tempos na cidade capital de arredores e que as autoridades procuram alternativa. A venda fora do mercado municipal é uma delas, mas há também situações de parqueamento inadequado e outras que, segundo as autoridades, precisam de ser resolvidas. Infelizmente, as informações que nós temos e as constatações que nós verificamos no terreno é muito lamentável. Tanto no aspecto da organização dos estacionamentos, no aspecto dos vendedores que estão fora do mercado, portanto, segundo a reclamação daqueles que vendem no interior do mercado, também acham que há muito espaço dentro do mercado, portanto, essa constatação nós não fomos a terreno verificar se realmente há espaço para toda a gente que está vendendo no passeio. Mas sabemos que não há espaço para toda a gente, mas é preciso nós organizarmos a nossa cidade. E não queremos ir para uma medida extrema sem que também o governo cumpra a sua obrigação de criar alternativas para que essas pessoas encontrem um lugar propício para a realizar suas atividades. Um encontro que deverá prosseguir nos próximos tempos para permitir que os diferentes atores da vida social possam contribuir para a solução dos problemas. Iniciou esta segunda-feira na capital santomense o Fórum Regional da União Internacional das Telecomunicações. O evento, que vai durar 4 dias, discute essencialmente questões que se prendem com os aspectos econômicos e financeiros das telecomunicações. A cerimónia de abertura foi feita pelo Ministro da Presidência e do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. O evento conta com a participação de mais de 60 especialistas internacionais e regionais do setor das telecomunicações para a discussão dos temas candentes da atualidade econômica e financeira do mundo das tecnologias de informação e comunicação TIC. Dentre os temas abordados neste fórum estão a definição do mercado, relevante a identificação dos operadores com poder no mercado, pagamento através do dispositivo móvel e inclusão financeira. L'UIT, vous pouvez lui assurer, est A UIT deve apoiar São Tomé e Príncipe para um novo desafio que envolve as nossas instituições. Quero relembrar ao presidente do Conselho de Administração da AGER da urgência da migração da televisão analógica para a digital, cujo o prazo limite é junho de 2015. São Tomé e Príncipe não precisa de estar em coordenação com outros países, o que facilita a tarefa da sua migração. Os aspectos econômicos da TIC é uma das maiores preocupações dos países africanos, uma vez que a incidência da tecnologia de informação e comunicação enquanto catalisador para o desenvolvimento, assim como valores acrescentados para outros serviços. O evento enquadra-se no plano de atividades da UIT, União Internacional das Telecomunicações, e acontece pela primeira vez em São Tomé e Príncipe. Nós esperamos trarão grandes vantagens, não apenas para a GER, mas também para o país, porque com esse fórum, pelo número de países participantes, 25 países, sem contar outras entidades internacionais, como a Arquitel, que é a Associação dos Órgãos Reguladores da CPLP e outros mais, para além do fórum como tal, que no fundo é uma formação, troca de experiências com especialistas de renome do mundo das telecomunicações, ao lado econômico e financeiro, poder dinamizar também um pouco a economia, os empresários nacionais e não só. Na cerimónia de abertura, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares não deixou de destacar a importância das telecomunicações e as tecnologias de informação e comunicação no processo de desenvolvimento da sociedade. Partilhamos todos uma mesma visão sobre a importância que têm as telecomunicações e as TICs no processo de desenvolvimento das nossas sociedades respectivas. Partilhamos igualmente preocupações
no que respeita ao impacto das telecomunicações e das novas tecnologias num contexto de crise, mas também de novas oportunidades num momento a que se assiste por todo o mundo ao surgimento de novos paradigmas no domínio das telecomunicações envoltos em complexas operações jurídico-financeiras. Minhas senhoras e meus senhores, é por tudo isso imperativo que o diálogo e a cooperação se aprofundem entre nós, que se fomente a troca de experiências para preparar uma resposta global e coordenada com o fito de adotar as melhores práticas num quadro mais alargado e sustentável, com vista a atenuar a fratura numérica que afeta particularmente os países do Sul. Para além de especialistas internacionais e nacionais do setor de telecomunicações, participam também setores conexos como instituições bancárias, bem entre outras. Durante 4 dias irão debater na capital santomense aspectos econômicos e financeiros das telecomunicações e da TIC, e terá lugar também a reunião do Grupo Regional da Comissão dos Estudos da UIT. Um grupo de deputados franceses deverá visitar São Tomé e Príncipe ao longo do mês de março. Este foi um dos assuntos tratados entre o encarregado de negócios da Embaixada Francesa e o presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, no encontro tido no Palácio dos Congressos. Foi neste encontro esta segunda-feira para saudar o presidente da Assembleia Nacional que o encarregado de negócios de França, Patrick Cohen, comunicou ao José Diogo a intenção de um grupo de deputados franceses de visitar São Tomé e Príncipe. A data ainda não foi fixada junto das autoridades nacionais, mas deve acontecer ao longo do mês de março. La visite était une visite de Foi uma visita para saudar o presidente da Assembleia Nacional, o Sr. José Diogo, que é um amigo da França e da francofonia. E aproveitei para discutir com ele tudo o que a França e a francofonia pode fazer em matéria de colaboração com a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, mas por agora é para facilitar as relações com os deputados franceses. Dentro de algum tempo, os deputados franceses verão fazer uma visita a São Tomé e Príncipe. A data não foi ainda fixada, mas deverá ocorrer ao longo do mês de março. De São Tomé pour envisager des collaborations. Segundo o encarregado de negócios de França, os deputados franceses que deverão visitar o país têm como uma das principais missões defender o desenvolvimento económico dos dois países no âmbito de um projeto no domínio da agricultura que um grupo de empresários franceses tem para São Tomé e Príncipe. O presidente da Câmara Distrital de Cantagalo reagiu à invasão de terras ocorrida este domingo em Zandrigo, Santana. Paulo Bacuda afirmou que não existe nenhum comprovativo de que houvesse demarches para que essas terras passassem a pertencer à Câmara. A invasão ocorreu este domingo e os jovens justificam que assaltaram as terras porque querem espaço para construir e cultivar. Roça está abandonada. O senhor já viu que a Câmara ficou, parece, para tomar roça, para distribuir para a população? Ele começou a cortar. Não sabe se é ele, não sabe se é guarda que está em roça, não se sabe, não está vendo? Então, como a gente está a precisar espaço para a gente fazer construção, então cada gente começou a cortar pedaço, a tomar 25 metros de terreno para a gente ver se a gente constrói. Uma atitude que mereceu hoje a pronta reação do presidente da Câmara de Cantagalo. Ontem, como sabe, era domingo, recebi alguns telefonemas de um grupo de jovens e não só, que invadiram uma propriedade alheia, alegando que pertence da Câmara. Eu, como presidente, não sabia que aquela propriedade pertencia à Câmara. Aliás, até o momento, pelo levantamento feito, tudo indica que não é uma área pertencente à Câmara do Estado de Cantagalo. Pelo que eu soube, no que toca às informações que colhi sobre as motivações de invasão, deve-se ao facto do anterior executivo ter emitido ou ter dado a alguns jovens informação de que esta área era uma área em que ele mesmo, em tempo, fez os demarches para expropriação desta mesma área, com o objetivo
de retalhá-los para a população. A verdade é que esta área, até o momento, não há aqui na Câmara um documento que diz que o terreno, este espaço, pertence à Câmara. A invasão veio sobretudo com as motivações de que é uma área da Câmara e o objetivo era ocupar de forma desordeira como que fizeram, mas a verdade é que neste momento não tenho informações de que esta área pertence à Câmara Distrital de Cantagalo. Paulo Bacuda vai mais longe. O que não percebo é que essa ação foi uma ação quase como se fosse combinada, porque as pessoas que invadiram o espaço não são apenas pessoas daquela zona, são pessoas que saíram de zonas bastante distantes daquele local, mas foi uma invasão quase simultânea, uma coisa combinada. Então significa que há uma organização à volta dessa ação, a qual estão munidos de algumas informações que fogem completamente à alçada da Câmara, e eu entendo que esta prática só vem mesmo só para criar, digamos assim, alguns constrangimentos à atual direção da Câmara. Resta agora saber qual vai ser o desfecho desta situação. Ao final deste serviço noticioso, nós voltamos logo mais no telejornal com mais informações. Boa tarde e bom feriado.